Nós vamos, nessa noite, meditar no que o Senhor tem para nós, capítulo 17, do verso 14 ao verso 23. Assim diz a palavra do nosso Deus. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, os discípulos se entristeceram grandemente. Senhor bendito, nós te louvamos, nos apresentamos mais uma vez diante do Senhor em oração, e nesse momento em que estamos diante da Tua Palavra, iremos ouvi-la, meditar nela, Deus. Nós queremos pedir, por misericórdia, que o Senhor fale aos nossos corações. Tira, ó Deus, todo empecilho, tudo aquilo que pode impedir da boa semente do Evangelho cair nos nossos corações. Possamos estar sensíveis à voz do Senhor. Que o Senhor possa produzir no coração de cada um que está aqui, ó Deus, fé. Fé para ouvir essa palavra, fé para receber essa palavra, fé para ir em direção ao Senhor, a nossa única solução. É no nome de Cristo e nos méritos dele que nós oramos, confiados. Amém. Amém. O movimento monástico foi um estilo de vida religioso que surgiu entre o século V e VI depois de Cristo, num contexto de muita imoralidade, de corrupção, de paganismo, que foi marca do contexto ali da queda do Império Romano. E na tentativa de fugir das tentações desse mundo, dos pecados, do mal, as pessoas que adotaram esse estilo de vida, eles buscavam então fugir do mundo, fugir da sociedade, se isolar nos mosteiros, longe das cidades, entendendo que a única forma de se guardar do mal, do pecado, uma vida de santidade, uma vida para agradar a Deus, só seria encontrado se eles se isolassem, se eles vivessem completamente para o Senhor, longe de tudo e de todos. Porém, meus irmãos, essa definitivamente não é uma espiritualidade cristã, uma espiritualidade que o Senhor chamou a sua igreja para viver. Afinal de contas, o próprio nome igreja, ela é a junção de duas palavras, chamados e fora. Nós somos chamados para fora. Nós somos chamados para estar aí no mundo, não só dentro das quatro paredes, mas para viver na sociedade, viver entre as pessoas. O Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. E definitivamente não há proveito para o sal se ele ficar guardado no saleiro. E também para a luz, se ela ficar debaixo ali da cama. Ela precisa ser colocada no lugar alto da casa para iluminar toda a casa. Jesus nos ensinou isso. E guardadas as devidas proporções, nós muitas vezes somos tentados a ir por esse caminho de isolamento. Você quer ver um exemplo simples? A gente está divulgando aqui o nosso acampamento. E quantos aqui já foram para um acampamento, para um retiro, para um encontro com Deus? E a gente está ali naqueles dias, e é muito gostoso, a gente se isola do mundo, a gente se esquece do que está acontecendo aqui fora, recebe a palavra, comunhão com os irmãos, parece que ali a gente se sente mais forte, né? Mais perto de Deus, e a gente não quer sair desse momento, a gente quer continuar ali. Quando a gente está aqui na igreja, com os nossos irmãos, no tempo de culto, a gente se sente mais forte, a gente se sente melhor, a gente gosta de estar aqui. Mas a verdade
é que a gente precisa voltar para a realidade. A gente precisa voltar para o nosso trabalho, para a nossa vizinhança. A vida está ali fora e nós fomos chamados para ali. E o texto que nós acabamos de ler, ele se dá num contexto, num cenário parecido com essa realidade, de você estar num lugar tão bom, mas você tem que voltar para a realidade, para o mundo real. O texto que nós acabamos de ler mostra um momento, depois de muita luz, de muita glória, que foi no Monte da Transfiguração, um momento que foi tão especial, um momento que foi tão extraordinário, foi tão bom, que Pedro falou: Jesus, está bom demais aqui, vamos ficar por aqui? Eu faço uma tenda para o Senhor, uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés, mas vamos ficar aqui? Mas Jesus mandou que ele, Tiago e João descessem e não contassem para ninguém o que eles tinham visto até o dia que ele fosse ressurreto. Então eles voltam para a realidade de que eles estão ainda vivendo num mundo cruel, vivendo num mundo de trevas. Nós ainda estamos aqui, ainda estamos nesse mundo. E no meio desse presente, nesse vale que nós atravessamos, o Senhor Jesus queria ensinar para os seus discípulos e para nós hoje lições preciosas. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos então nessa noite. Primeiro, nós ainda estamos aqui no mundo marcado por trevas. No mundo que é cercado por trevas, verso 14 e verso 15. Parece que o capítulo 17 ele vai de 0 a 100 em poucas linhas. No momento a gente tem muita luz, o brilho intenso de Cristo, Cristo resplandecendo de forma gloriosa. Ainda havia ali naquele cenário Moisés, Elias, Pedro, Tiago, João, todos na montanha, todos ali no alto, naquele lugar maravilhoso. Mas quando eles descem daquele lugar, há um contraste com o mundo, com a sociedade, com o tempo em que eles estavam vivendo. Confusão, nos versos anteriores ao que a gente leu, uma discussão ali a respeito sobre Elias, quem era, se ele já tinha vindo. A gente vê enfermidade, a gente vê oposição do inimigo, escuridão, incredulidade, perversidade. Nas palavras de Sproul, foi uma descida da glória, da transcendência para a normalidade da vida. Jesus iria continuar ali se deparando com o seu ministério, lidando com uma geração incrédula e perversa. E não há como a gente olhar para esse momento e não se lembrar também do que Moisés viveu. Moisés, mediador ali entre Deus e o povo, representante do povo diante do Senhor e do Senhor diante do povo. Ele subiu ao Monte Sinai para se encontrar com o Senhor. E ali naquele monte também há luz, naquele monte há glória, naquele monte ele ouve a voz do Senhor, naquele monte ele recebe as tábuas da lei. Mas Moisés teve que descer para se encontrar com o povo. E no capítulo 32 do Êxodo, nós temos um retrato de quando Moisés desce, ele se encontra com aquela multidão toda, cultuando um bezerro de ouro. E as palavras para mostrar aquela adoração, aquele culto que eles estavam fazendo, envolvia imoralidade, envolvia orgia, uma verdadeira festa terrível que aquele povo estava fazendo. Moisés subiu ao monte, se encontrou com Deus, recebeu a lei, mas quando ele desce, ele encontra um povo entregue à idolatria. Séculos depois, nós temos aqui Jesus subindo ao Monte da Transfiguração, onde sua glória é manifesta, e quando ele desce, ele se depara com a geração incrédula e perversa. O texto fala de um pai, depois desse momento da transfiguração, que se ajoelha diante de Jesus, clamando por Jesus, implorando por Jesus, pelo seu filho que sofria há muito tempo de um mal terrível. Ele era lunático, é a expressão que aparece aqui, e a ideia é que ele era uma pessoa que ficava fora de si. Lucas, os sintomas que Lucas dá, que esse jovem sofria, é parecido com a epilepsia. Mas para além da enfermidade física, Mateus, Marcos e Lucas, que registram esse momento, são claros em dizer que não era apenas uma enfermidade física, era algo espiritual. Um demônio havia possuído aquele jovem, tentava contra a vida daquele jovem, fazia com que aquele jovem se jogasse na água, se jogasse no fogo. Imagina o sofrimento desse menino, do seu pai, da sua família.
E, meus irmãos, isso aponta para uma realidade espiritual que muitas vezes nós negligenciamos, que muitas vezes nós somos céticos com relação a isso. Não é à toa quando Jesus diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. O apóstolo João, em sua primeira carta, ele diz que o mundo, isto é, esse sistema no qual a gente vive, mundano, caído, ele jaz no maligno. Paulo, aos Efésios, vai afirmar que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra os principados, potestades nas regiões celestiais. Queridos, o que eu quero chamar a atenção para a gente aqui nessa noite, é que a gente não pode ir para os extremos, de achar que tudo o que acontece de ruim nesse mundo é o diabo. Acho que você já ouviu, já conheceu alguém assim. Se alguém está doente, se tem um problema na família, é culpa do diabo, é culpa de demônio. A gente não pode ir por esses extremos, achando que tudo é culpa do diabo. Mas a gente também não pode ser cético de achar que ele não está agindo ainda nesse mundo, de achar que ele está quieto. A Bíblia nos alerta quanto a essa realidade. Nós precisamos estar alertas e vigilantes. Precisamos de discernimento espiritual. Essa é uma realidade que o texto chama a nossa atenção. O mundo é mau. E o inimigo das nossas almas está ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando enganar, inclusive, aqueles que são da luz. E nesse conflito, e nessa batalha, não existe neutralidade. Ou nós seguimos o príncipe da potestade do ar, estamos seguindo o curso desse mundo, ou nós resistimos firmes na fé em Cristo Jesus. Não há neutralidade nessa batalha. E a gente precisa se perguntar, será que nós estamos atentos a isso? Alertas a isso? Estamos travando essa batalha? A batalha entre a carne e o espírito em nossas vidas, ela é real. Você tem cuidado na sua vida para não dar brechas, para que o inimigo atente contra você, contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua igreja. Meus irmãos, precisamos estar alertas. Não podemos ser inocentes de achar que isso não acontece. O mundo é mau. Nós vivemos ainda numa realidade cercado por trevas. E o inimigo está aí, procurando apenas uma brecha para fazer bagunça. Que a igreja do Senhor, que os servos do Senhor estejam alertas e prontos, revestindo-se de toda a armadura de Deus, se enchendo do Espírito Santo para resistir ao diabo, para resistir ao mal, porque os dias que nós vivemos são maus. Ainda estamos aqui no mundo cercado por trevas. Mas ainda estamos aqui, em segundo lugar, no mundo que é marcado por incredulidade. Diante dessa situação terrível daquele jovem, o seu pai pediu ajuda aos discípulos. E lembre-se que apenas 3 dos 12 subiram, os outros 9 ficaram ali. E o texto diz que eles, inclusive, estavam discutindo com escribas nos versos anteriores. E o pai, desesperado, procurou a ajuda deles, porque o pai deve ter pensado, poxa, esses homens andaram com Jesus, esses homens andam com o mestre, já viram Jesus curando, eles já curaram outras pessoas, esses homens podem me ajudar. Mas o que a gente vê aqui é que não deu certo, e que parece que há um tom de frustração quando o pai conta para Jesus, mas não só do pai, do próprio Jesus, quando ele responde não somente para a multidão que estava ali, mas também para os seus discípulos. Jesus diz, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Jesus utiliza aqui 2 palavras fortes para descrever aquela geração: incredulidade e perversidade. Ser incrédulo é ser desprovido de confiança de verdade em Deus. É não ser comprometido de alma e coração com os caminhos de Deus. A palavra aqui traduzida para perverso significa literalmente alguém que distorce, alguém que torce as coisas. O senso de certo e errado do povo estava distorcido. Eles admitiam o mal e ridicularizavam o bem. É muito parecido com o que a gente vê na nossa sociedade, não é verdade? A gente vive ainda
numa geração, numa sociedade também que é incrédula e perversa. E especialmente aqui, a incredulidade, não só do povo, mas dos discípulos, é destacada por Jesus. E por que a questão da fé aqui é tão importante? Porque, meus irmãos, se nós entendemos, se nós compreendemos que nós vivemos no mundo mal, se nós vivemos no mundo que está em trevas, a gente precisa entender que a nossa vida não pode ser guiada por vistas, por aquilo que nós vemos, mas ela deve ser vivida por fé. Fé no Senhor, fé naquele que nos amou, fé naquele que se entregou por nós. E o que é fé? A fé não é um pensamento positivo. Não é você torcer que as coisas vão dar certo, sendo que você não tem certeza se vai dar ou não. O autor aos Hebreus dá uma definição clara e clássica a respeito da fé, que embora não contemple algumas nuances do que a fé representa, mas ela é um bom caminho para a gente pensar sobre o que é fé. Ele diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, é convicção dos fatos que não se veem. A fé verdadeira, a fé bíblica, ela tem Deus como seu objeto e a palavra de Deus como seu fundamento. Porque Deus falou, porque está na sua palavra, nós cremos. Porque Deus prometeu, nós confiamos. Não é uma fé cega, não é uma fé no escuro. Porque a palavra de Deus não pode falhar, a gente ri da impossibilidade. Nós cremos no impossível e descansamos na certeza de que Deus está no controle, nas suas promessas. O pai aqui tinha uma pequena fé, uma fé vacilante, que se mostra no fato que ele sabia que Jesus poderia resolver aquela situação, mas ele ainda assim estava em dúvida: será que Jesus pode mesmo? Eu creio que Jesus pode, mas será que ele vai fazer isso? No texto de Marcos fica mais claro, quando Jesus fala: olha, você crê? E ele fala: Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. É uma fé vacilante, uma fé pequena. Mas a boa notícia aqui, queridos, é que, embora a gente possa ter uma fé pequena, uma fé que talvez não resolva o nosso problema, como foi ali o do pai, se ela nos leva até Jesus, ela já é e já cumpriu o seu objetivo. Se a nossa fé, por menor que seja, nos leva aos pés de Cristo, ela já cumpriu o seu objetivo, porque, como já disse um pregador, a fé é o dedo que aponta. O dedo que aponta para aquele que é a solução, o dedo que aponta para aquele que pode resolver os nossos problemas, o dedo que aponta para aquele que pode nos tomar pelos braços. A fé daquele homem foi suficiente para que ele fosse até Jesus, buscar a ajuda de Jesus. E ele vem, pede ajuda, roga, ele não tem direito a nada, então ele não declara, ele não exige, ele sabe que se algo vai acontecer é por causa da misericórdia de Jesus. E é por isso que ele pede: Senhor, tenha compaixão, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do meu filho. É por isso, queridos, que o ponto aqui não é o tamanho da fé. Jesus vai usar a ilustração aqui de um grão de mostarda, que é um dos menores grãos que existe. Ele já usou essa parábola para falar que o reino é semelhante a um grão de mostarda. Mas ele fala que se a nossa fé for pequenininha assim, como um grão de mostarda, a gente pode dizer para um monte, para ele ir daqui para lá, que ele vai, porque não há impossível. E eu tenho certeza que nenhum de nós aqui já viu um monte sendo transportado. A gente não vê esse tipo de notícia. Sabe o que significa? Que não existe ninguém com a fé nem do tamanho do grão de mostarda. Não existe ninguém com a fé poderosa, com a fé grande demais. Nenhum de nós tem isso. E o ponto é esse: nós não precisamos ter. Porque a questão não é o tamanho da nossa fé. A questão é em quem nós temos fé. É aonde está o nosso coração. É aonde está a nossa esperança. Porque o poder não está em nós, mas o poder está naquele que opera em nós. O querer, o realizar, e é nas nossas fraquezas que Ele transforma, que Ele age, que Ele nos usa. Muitas vezes, na nossa incredulidade, na nossa pequena fé, a gente deixa de dar o passo que esse pai deu aqui.
E a gente não ora, e a gente não pede. Eu não sei o que é que tem tirado o seu sono, não sei o problema que você tem enfrentado, as dúvidas, as questões da sua alma, mas faça o que esse pai fez. Feche seus olhos, peça ao Senhor: Senhor, tenha compaixão de mim. Senhor, aumenta a minha fé. Me ajuda a acreditar no Senhor. Me ajuda a confiar no Senhor. Abra sua boca, diga isso ao Senhor. Chegue-se ao Senhor humildemente. Esse homem implora, esse homem reconhece que ele estava tentando, mas ele reconhece também que ele estava com dúvida. Meus irmãos, a gente não precisa ser forte, a gente não precisa ser poderoso, a gente não precisa ser autossuficiente, a gente precisa, na verdade, reconhecer a nossa impotência, a nossa incapacidade. O pai desse menino reconhece que ele não tem uma fé inabalável, ele reconhece que tinha dúvidas, mas ainda assim ele espera em Jesus, que Jesus possa o ajudar. Essa é a verdadeira fé. Não a fé em si mesmo, mas a fé em Cristo, naquele que pode todas as coisas. Uma fé em Jesus, não em si, nos recursos, nos outros. A palavra é clara quando diz que essa fé, ela não é algo natural. Ela é dom de Deus. É o Senhor quem gera fé no nosso coração. E é por isso que a minha oração nessa noite é para que o Senhor abra o seu coração, para que Ele gere essa fé verdadeira no seu coração, para que você vá em direção a Cristo, se renda a Ele, se humilhe diante dEle, busque ajuda no Senhor. Fé para que, enquanto estivermos aqui ainda nesse mundo mau, nesse mundo injusto, nesse mundo perverso, você creia, você descanse, que nós vamos atravessar esse vale e vamos chegar até a região de pastagens verdejantes. Talvez você se sinta aqui como os discípulos também. Você é um seguidor de Jesus, você tem fé em Jesus, sua esperança está nele, mas surgem problemas, surgem questões, necessidades como a do pai aqui, que você não consegue resolver, que você não consegue pelas suas mãos, pela sua força, pela sua condição resolver, e você se sente incapaz. Por que, Senhor, eu não consigo? Você fica de mãos atadas. Mas isso serve para nos lembrar de que a vida, a nossa caminhada, não é sobre nós, não é sobre a nossa força, não é sobre o nosso poder, mas é sobre Ele. Descanse no Senhor, descanse no seu poder, descanse na força dEle. Não espere, meu querido, ter uma fé grande para ir até Cristo. Não espere sanar todas as dúvidas, todas as questões que você tem relacionadas à fé. Não espere resolver todos os problemas. Não é sobre a nossa fé, mas é para quem a nossa fé aponta. Corra para Cristo hoje, com a fé que você tem, com o conhecimento que você tem, do jeito que você está. Vá até Jesus. Mas em terceiro lugar, nós ainda estamos aqui, e por isso nós devemos viver em total dependência do Senhor. Verso 19 a 21. Diante da incapacidade dos discípulos, e da forma aparentemente simples como Jesus repreendeu aquele demônio, os discípulos perguntam: Jesus, por que a gente não conseguiu? Logo a gente. O Senhor já tinha dado autoridade lá em Mateus capítulo 10 para irmos em dupla de cidade em cidade, pregando, curando, expulsando demônios. Por que dessa vez a gente não conseguiu? E Jesus responde: por causa da pequenez da vossa fé, mas ele ainda acrescenta que essa casta não sai senão com jejum e oração. E aí tem muita gente que faz confusão aqui nessa parte, achando que é como se tivesse dois grupos de demônios. Os demônios mais fraquinhos, que se a gente só orar, a gente consegue expulsar, e aqueles que são mais fortões, que a gente precisa de muita oração, muito jejum, estar preparado, e aí sim a gente vai conseguir. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Não é sobre isso. Quando Jesus se refere aqui a essa casta, ele se refere a esse ser, demônios de uma forma geral. Jesus também não está dizendo que uns só saem com pouco, outros com muita oração e jejum. O que Jesus está ensinando para os seus discípulos aqui é que essa ação de expulsar demônios deveria ser feita em total dependência do Senhor.
Eles precisavam da oração, eles precisavam do jejum, eles precisavam depender do poder de Deus. Jesus aqui simplesmente repreende porque Jesus é Deus falando. E mesmo assim, em muitos momentos a gente vê, Jesus tinha uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de dependência do Pai, nos ensinando, mesmo ele sendo o próprio Deus, ensinando aos seus discípulos. Mas aqui ele mostra para os seus discípulos que eles não podiam agir na força deles, mas na dependência do Senhor. E, meus queridos, nós precisamos tomar muito cuidado para não seguir por esse caminho dos discípulos. O que estava acontecendo aqui nesse momento com os discípulos e que pode acontecer com a gente é a gente perder a perspectiva de que nós dependemos do Senhor para tudo. Nós dependemos do Senhor para todas as coisas que a gente faz. Os discípulos aqui estavam tomando uma atitude extremamente arrogante, lidando com o mundo, lidando com o mal, com as coisas do reino, com as coisas espirituais, segundo a força deles. Afinal de contas, eles já tinham feito isso, eles já tinham conseguido. Se de 2 em 2 eles conseguiram expulsar demônios, nós somos 9 contra 1, a gente vai conseguir, não tem dificuldade. E Jesus fala: vocês nem oraram. Vocês nem oraram para fazer isso. Aqui a gente vê um outro tipo de incredulidade. Se por um lado o pai tinha uma fé vacilante, a falta de fé dos discípulos se dá no fato de que eles estavam confiando neles mesmos e não no Senhor. Estavam confiando na sua própria capacidade, substituindo a dependência de Deus. Um comentarista diz assim, que os discípulos se tornaram tão autoconfiantes, que eles estavam se achando experts nesse assunto. E eles precisavam entender que em matéria de conflito espiritual, não existe poder automático. A humilhação pública deles foi uma parte necessária de sua reeducação nos princípios do reino de Deus. Jesus está dizendo aqui: não ache que vocês são capazes sozinhos. Não ache que vocês vão conseguir resolver os problemas por vocês mesmos. Vocês precisam orar. Vocês nem oraram. Vocês nem pediram. E, meus irmãos, que exercício demonstra mais a nossa incapacidade do que oração? É quando a gente ora que a gente reconhece que a gente não é nada, que a gente precisa de Deus para tudo. É quando a gente ora que nós somos mudados e moldados pelo Senhor. É quando nós oramos que nós recebemos capacitação do alto para viver nesse mundo, para enfrentar os problemas desse mundo, mostrando que nós dependemos dele. Como Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Caminhando nesse mundo, a gente vai ser confrontado com nossa incapacidade a todo instante. E é por isso que a gente precisa perceber que a gente não consegue nada sozinho. Precisamos, irmãos, perceber que a gente não consegue amar a Deus acima de todas as coisas sozinhos. Precisamos orar pedindo que o Senhor nos capacite. Nós precisamos entender que a gente não vai conseguir amar a nossa esposa, honrar o nosso marido, cuidar dos nossos filhos, obedecer aos nossos pais, segundo a nossa própria força. Você precisa orar pedindo que o Senhor capacite você para isso. Você precisa entender que lá no seu trabalho, você não vai conseguir fazer as coisas simplesmente porque você fez uma faculdade, simplesmente porque você tem um conhecimento técnico. Porque até mesmo isso foi o Senhor quem deu, é Ele quem te capacita. Ore pedindo que Ele te sustente. Ore ao Senhor. Não tente com suas próprias forças. O que é na sua vida que você já está tão acostumado, tão confiante, que você já não ora mais por isso? Talvez você até já orou por isso lá no começo, mas hoje você já está tão acostumado que não ora mais. Talvez no seu trabalho. Lá no começo, quando você entrou no emprego, você se sentia todo inseguro da sua função.
E você todo dia não saía sem orar, pedia a Deus, Deus me ajuda. Mas hoje você já faz tão bem o seu trabalho que você já não pede mais ajuda de Deus. Eu faço sozinho. Talvez seja alguma coisa aqui na igreja, alguma função. Você cantar, você tocar, você servir na recepção, você servir em qualquer ministério, na diaconia, no presbiterato. Você já está tão fera nisso, tão craque, que você não ora mais, você já consegue fazer isso sozinho. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que nós dependemos de Deus para tudo. Não espere, como os discípulos, você quebrar a sua cara, você sofrer uma humilhação pública, porque você fez as coisas sem depender do Senhor. Precisamos viver uma vida de dependência do Senhor. Não podemos insistir em achar que a gente consegue viver nesse mundo com a força do nosso braço. Peça ajuda ao Senhor. Ajuda na sua fé, ajuda na sua vida espiritual, ajuda na sua família, ajuda no seu trabalho. Reconheça que você precisa dele. Mas por fim, nós ainda estamos aqui, mas temos a esperança de que Jesus já nos resgatou daqui, verso 22 e 23. Depois desse momento, dessa cura, eles estavam reunidos ali na região da Galileia, e Jesus, lembre-se, ele está trilhando o caminho para Jerusalém. Em breve Jesus será morto, crucificado, irá ressuscitar. E aqui mais uma vez Jesus anuncia a sua morte. Ele já tinha feito isso no capítulo anterior, no capítulo 16. E meus irmãos, que Jesus anunciando aqui, ele está mostrando que ele tem clareza da sua missão. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não foi um mártir. Jesus, ele se entregou, ele foi para a cruz em obediência ao Pai. Ele se entregou por amor a nós. E lá no Monte da Transfiguração, esse foi o assunto da conversa. Abra sua Bíblia aí em Lucas 9. Lucas 9, verso 30. Diz assim, também narrando o período, a cena da transfiguração de Jesus, diz assim: eis que 2 varões, Moisés e Elias, falavam com ele, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. O assunto da conversa foi: Jesus vai morrer, Jesus vai se entregar em Jerusalém. E a palavra para partida aqui, a expressão é êxodos. O êxodo foi a libertação do povo de Israel do Egito. O Senhor libertou o seu povo com mão forte e poderosa. E meus irmãos, o que Jesus estava prestes a fazer, que nós celebraremos, no próximo final de semana, na Páscoa, a Semana Santa, é essa libertação. A morte de Cristo representa a libertação do seu povo, representa a salvação do seu povo, o êxodo do povo de Deus, nós saindo da terra da escravidão, peregrinando rumo à Canaã celestial. Nós estamos trilhando esse caminho, porque Jesus abriu esse caminho por nós, e para isso ser possível, só seria possível se Ele morresse, se entregasse e ressuscitasse. Mas os discípulos não compreendiam isso. E é interessante que as 2 vezes aqui, no capítulo 16 e aqui no 17, Jesus fala que ele vai morrer, mas ele fala que vai ressuscitar. Jesus fala que ele não vai ficar morto. Mas lá, Pedro foca na morte, aqui os discípulos focam na morte e se entristecem, e muitas vezes a gente foca na morte. A gente foca nas trevas, a gente foca no problema, a gente foca na dificuldade desse mundo mau, desse mundo caído. Mas nós, irmãos, nós igreja, nós povo de Deus, nós podemos nos alegrar,
Porque Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E a vitória de Cristo é a vitória do seu povo. A gente vive sim, nós ainda estamos aqui, nesse mundo caído, nesse mundo terrível, passamos por enfermidades, ainda temos o pecado diante de nós, caímos, entristecemos, sofremos. Mas nós podemos olhar e nos alegrar com a certeza de que Jesus já venceu o mundo. E nós venceremos com Ele, se estamos nele. Nós já temos a vitória. Alegre-se no Senhor. Nós ainda estamos aqui, mas somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Foque nisso. Volte os seus olhos para a cruz. Volte os seus olhos para Cristo. Enche o seu coração de esperança, enquanto você ainda estiver aqui. Jesus venceu, e nós venceremos também. Esse texto traz para a gente lições, traz para a gente desafios, traz para a gente lembretes. A vida não é somente feita de acampamentos, não é somente feita de cultos dominicais. O domingo é um dia maravilhoso em que o Senhor separou para que a gente estivesse aqui como povo de Deus, um tempo para a gente se alegrar, para a gente se deleitar, para a gente se alegrar na presença dEle, mas quando chega a segunda, a gente lembra que a gente ainda não chegou lá, a gente lembra que a gente ainda está nesse mundo. E enquanto a gente estiver aqui, a gente não pode perder de vista de que nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar vigilantes, porque o mundo em que a gente vive é mau. E cuidado, meu irmão, para que você não seja usado para o mal, porque é possível, tá? É possível. Ontem, alguém me fez essa pergunta: pastor, será que é possível alguém que é crente de verdade ser usado pelo inimigo? Eu sei que alguém que não é, pode e é muitas vezes. Eu sei que no crente de verdade, o diabo ele não pode nos possuir, mas ele pode nos usar. Meus irmãos, se a gente der brecha, ele pode sim. E o maior exemplo disso é Pedro, no capítulo 16. Lembra que Jesus falou: olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue, seja morto, mas ele vai ressuscitar. E Pedro disse: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, não faz isso não. O que é que Jesus disse para Pedro? Arreda, Satanás. Porque você não está conjecturando, você não está entendendo. Meus irmãos, a gente precisa estar vigilante para não dar brecha para o inimigo. A gente vive no mundo mau, em tempos maus. E precisamos tomar cuidado. Alertas, vigilantes, revestindo de toda a armadura do Senhor, sendo cheio do Espírito Santo, para enfrentar esse tempo ruim que a gente tem vivido. A gente tem que viver aqui com a nossa fé no Senhor. Lembre-se, mais uma vez, não é questão de ter mais fé ou menos fé, de ter uma fé inabalável. Nós fraquejamos e a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa reconhecer que tem dias que é difícil a gente crer. A gente precisa reconhecer que tem dias que a gente está fraco, a gente não está forte. Mas do jeito que a gente está, corra para Jesus: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, ajuda na minha falta de fé, porque eu preciso do Senhor. Reconheça, coloque a sua fé não em você, mas naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Lembre-se, meu irmão, que você precisa dele a todo instante. Não viva a sua vida como se você não dependesse do Senhor. E muitas vezes nós podemos fazer isso. Entrar no automático, se acostumar com o religioso, com o espiritual, e achar que a vida, ela passa desse jeito, como se a gente fosse máquina, como se a gente fosse robô. A gente depende do Senhor para tudo. Busque o Senhor. Fortaleça-se no Senhor, em oração, em jejum, em leitura da palavra. Nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Lembre-se, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. E quando Jesus disse nada, é nada mesmo.
Precisamos do Senhor. Não ache que você é bom o suficiente. Não ache que você é forte o suficiente. Você precisa do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Você se alegre enquanto estiver aqui. Ainda estamos aqui, enfrentamos tempos ruins, mas a gente tem motivo para sorrir. A gente tem motivo para se alegrar. A gente tem motivo para ter esperança. Jesus venceu. Jesus está vivo. Aquele em quem confiamos, aquele para quem a nossa fé aponta, ressuscitou dos mortos. Creia no Senhor, confie no Senhor, se alegre no Senhor, espere no Senhor. Um dia, nós não estaremos mais aqui, mas estaremos com Ele, por toda a eternidade, na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra em nossos corações e fortaleça a nossa fé, a nossa esperança nele.